Não sei se vocês viram, mas tem um post que ganhou muita atração nas redes sociais, Daniele Franco. Vamos colocar na tela o que ela diz. Estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio e o estado de alerta com as iminentes tragédias, fruto também dos efeitos do racismo ambiental e climático. Algumas prefeituras do estado já estão mobilizadas. Adriles, a gente passou vídeo já aqui no Fio Diário, no Show da Manhã, mostrando propaganda de canal brasileiro na Times Square falando sobre racismo ambiental e falando sobre mudança climática e conexão disso. Essa pauta parece troça, parece brincadeira, mas ela é muito mais séria do que o pessoal imagina. O que é exatamente, o que eles chamam, essas pessoas meio malucas, de racismo ambiental? É quando há um descaso com o poder público com relação a regiões mais pobres habitadas por uma maioria negra. Enchentes, encostas, deslizamentos, falta de irrigação, falta de saneamento básico. Agora, se fosse realmente verdade, que não é uma bobagem, a maioria da população brasileira é miscigenada, e a maioria da população brasileira, infelizmente, é pobre. Pobre pode ser na Bahia, em que tem uma população mais miscigenada, pode ser em Santa Catarina, onde tem realmente uma população mais branca, mas a pobreza está bem distribuída em todas as regiões do país. A falta de saneamento, os deslizamentos, está bem distribuída, e as chuvas não têm exatamente um critério de seleção étnica. Então, a tese é completamente estapafúrdia, mas ainda que ela fosse remotamente verdadeira, a gente percebe o seguinte: o governo Lula ficou, o quê? Quase 20 anos no poder, com um interregno, um intervalo de 4 anos do Bolsonaro. O que ele fez? De que política pública ele fez para sanar isso, essa bobagem que ele chama de racismo ambiental? Ou falta de acesso a saneamento básico, ou uma moradia melhor nessas regiões mais pobres para a população brasileira? Não fez nada. Então são 2 décadas em que o próprio governo que inventa uma tese estapafúrdia de racismo ambiental ou de descaso em relação ao meio ambiente, sobretudo o meio ambiente urbano, em que o direto responsável é o governo lulopetista que inventa essa tese esdrúxula. E aí eu faço um remendo. Durante os 4 anos do governo Bolsonaro, se houve racismo ambiental ou racismo ideológico ou algum tipo de descaso com a população pública que não tem saneamento básico, quem fez algo em prol dessas populações mais pobres foi um sujeito chamado Ricardo Salles, que fez exatamente o marco do saneamento básico para melhorar, através de privatizações, através da iniciativa privada em conjunto com o Estado, para dar esgoto, para dar saneamento básico para quase 50% da população brasileira que não tem. E o PT foi sempre contra, votou contra sistematicamente o princípio do marco do saneamento básico. Então, além de inventar uma tese esdrúxula, além de ter um descaso em relação à população mais pobre, que tem condições de moradia e péssimas condições de saneamento básico, o PT ainda piora a situação, piorou sistematicamente a situação dessa gente, mesmo com 8 anos de boom de crescimento econômico, alimentado pelo crescimento econômico mundial, pelas commodities aqui no Brasil também, que foi o país que menos cresceu na América Latina. Esse tipo de política pública para a população mais pobre, que tem uma moradia de situação de moradia pior, não foi implementado. Eles criam uma tese estapafúrdia para criar uma divisão social, um esgarçamento social, dizer que tudo é racismo, quando nada é racismo, apontam São Pedro como racista, porque ele manda chover em situações mais pobres, e ainda não fazem rigorosamente nada sobre o assunto. É o combo da total inversão da realidade, e isso pega. E mais uma vez, e esse é o grande problema brasileiro, a questão da comunicação de massa. Esse tipo de besteira, de bobagem, não só passa nas televisões, como é retroalimentado pelas televisões, que esquecem de tudo. Tudo isso que o Holliday falou, tudo isso que eu falei, da crítica do próprio governo que cria uma tese estapafúrdia, sendo que ele mesmo não cuidou dessa população mais pobre em nenhum momento, e quando houve uma tentativa do governo Bolsonaro de cuidar dessa população mais pobre, o PT, o partido que hoje está no poder, reagiu sistematicamente contra. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo.
além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.